Capítulo 8. O jargão cientificista. A dialética lógica fica condicionada e ainda qualificada pelas proposições em e acerca de que jamais nos levam à experiência direta do real. Os fenômenos da natureza estão muito longe de serem como o cientista os vê. Certamente, tão logo um fenômeno qualquer é descoberto, de imediato é qualificado ou rotulado com tal ou qual termo difícil do jargão científico. Obviamente, esses dificílimos termos do cientificismo moderno só servem de remendo para esconder a ignorância. Os fenômenos naturais, de modo algum, são como os cientistas os veem. A vida, com todos os seus processos e fenômenos, desenvolve-se de momento em momento, de instante em instante, e quando a mente cientificista a detém para analisá-la, de fato a mata. Qualquer interferência extraída de um fenômeno natural qualquer, de nenhuma maneira é igual à realidade concreta do fenômeno. Desgraçadamente, a mente do cientista, alucinados por suas próprias teorias, crê firmemente no realismo de suas inferências. O intelecto alucinado não somente vê nos fenômenos os reflexos de seus próprios conceitos, mas, o que é pior, quer de forma ditatorial fazer com que os fenômenos se tornem exata e absolutamente iguais em todos esses conceitos que levamos no intelecto. O fenômeno da alucinação intelectual é fascinante. Nenhum destes tontos cientistas ultramodernos admitiria a realidade de sua própria alucinação. Certamente, os sabichões desses tempos de modo algum admitiria que se os qualificasse de alucinados. A força da autossugestão lhe faz crer na realidade de todos esses conceitos do jargão cientificista. Obviamente, a mente alucinada se presume onisciente e, de forma ditatorial, quer que todos os processos da natureza andem pelos trilhos de suas sabichanices. Nem bem apareceu um fenômeno novo, é classificado, rotulado e o põe em tal ou qual lugar, como se em verdade o houvesse compreendido. São milhares de termos que se inventam para rotular fenômenos, mas nada sabem os pseudo-sabientes sobre a realidade dos mesmos. Como exemplo vívido de tudo o que estamos afirmando neste capítulo, citaremos o corpo humano. Em nome da verdade, podemos afirmar de forma enfática que este corpo físico é absolutamente desconhecido para os cientistas modernos. Uma afirmação dessa classe poderia aparecer como muito insolente ante os pontífices do ceticismo moderno. Sem dúvida, merecemos deles a excomunhão. No entanto, temos bases muito sólidas para fazer tão tremenda afirmação. Infelizmente, as mentes alucinadas estão tão convencidas de suas pseudo-sapiências que nem remotamente poderiam aceitar o cru realismo de sua ignorância. Se dissemos aos hierarcas do ceticismo moderno que o conde Cagliostro, interessantíssimo personagem dos séculos XVI, XVII, XVIII, ainda vive em pleno século XX, e lhes disséssemos que o insigne Paracelso, facultativo da Idade Média, ainda existe, podem estar seguros que os hierarcas do cientificismo atual ririam de nós e jamais aceitariam nossas afirmações. No entanto, é assim.
Vivem atualmente sobre a face da Terra autênticos mutantes, homens imortais com corpos que datam de milhares e de milhões de anos atrás. O autor dessa obra conhece os mutantes. Entretanto, não ignora o ceticismo moderno, a alucinação do cientista e o estado de ignorância dos sabichões. Por tudo isso, de modo algum, cairíamos na ilusão de crer que os fanáticos do jargão cientificista aceitassem a realidade de nossas insólitas declarações. O corpo de qualquer mutante é um franco desafio ao jargão cientificistas desses tempos. O corpo de qualquer mutante pode mudar de figura e retornar logo ao seu estado normal sem receber algum dano. O corpo de qualquer mutante pode penetrar instantaneamente na quarta vertical e até assumir forma vegetal ou animal e retornar posteriormente ao seu estado normal sem nada sofrer. O corpo de qualquer mutante desafia violentamente os velhos textos de anatomia oficial. Infelizmente, nenhuma dessas declarações poderia convencer os alucinados do jargão cientificista. Esses senhores, sentados sobre seus sólidos pontifícios, sem dúvida nos olharão com desdém, talvez com ira e possivelmente até com um pouco de piedade. Entretanto, a verdade é o que é e a realidade dos mutantes é um franco desafio a toda teoria ultramoderna. O autor da obra conhece os mutantes, porém não espera que alguém o creia. Cada órgão do corpo humano é controlada por leis e forças que nem remotamente conhecem os alucinados do jargão cientificista. Os elementos da natureza são em si mesmos desconhecidos para a ciência oficial. As melhores fórmulas químicas estão incompletas. H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para formar água, é algo empírico. Se juntarmos em um laboratório o átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, não obteremos água nem nada, porque esta fórmula está incompleta. Falta-lhe o elemento fogo. Só com este citado elemento se poderia criar água. O intelecto, por muito brilhante que pareça, jamais pode nos conduzir à experiência do real. A classificação de substâncias e os termos difíceis com que se rotulam as mesmas só serve como remendo para esconder a ignorância. Isso do intelecto querer que tal ou qual substância possua determinado nome e característica torna-se absurdo e insuportável. Porque o intelecto se presume onisciente? Por que se alucina pensando que as substâncias e os fenômenos são como ele crê ou são? Por que querer a intelecção que a natureza seja uma réplica perfeita de todas as teorias, conceitos, opiniões, dogmas, preconceitos, pré-julgamentos? Na realidade, os fenômenos naturais não são como se crê que são, e as substâncias e forças da natureza de nenhuma maneira são como o intelecto pensa que são. A consciência desperta não é a mente, nem a memória, e nada semelhante. Só a consciência liberada pode experimentar por si mesma e em forma direta a realidade da vida livre em seu movimento. Porém, devemos afirmar de forma enfática que,
Enquanto exista dentro de nós mesmos qualquer elemento subjetivo indesejável, a consciência continuará engarrafada em tal elemento e, por conseguinte, não poderá gozar da iluminação contínua e perfeita.